Olá, um bom dia, uma boa noite para você, uma boa tarde. Não sei em que momento você vai assistir esse vídeo, mas eu sou Juliana Benevides, sou especialista em envelhecimento saudável e hoje eu estou aqui em transmissão simultânea no Instagram, também aqui no Facebook, posteriormente vai para o YouTube, para continuar o nosso bate-papo sobre avaliação gerontológica, né? Eu já fiz alguns vídeos aí, eu acho que 2 ou 3 vídeos na semana passada e retrasada falando sobre avaliação gerontológica. Hoje eu vou falar rapidamente de um aspecto específico, que é a comunicação, tá? A gente tem que ajustar bastante a nossa comunicação com o idoso, porque se a gente não tiver uma boa comunicação estabelecida com ele, infelizmente a gente vai colocar aí abaixo, né? A gente não vai ter sucesso durante esse processo de avaliação gerontológica. Então preste bastante atenção na live de hoje, tá bom? Quero dar uma boa noite para a doutora Luciana. Quem mais estiver presente no Instagram, no Facebook, deixe seu boa noite. Você que for assistir também o vídeo, gente, não só assista, mas dê boa noite, deixe comentário de vocês, né? Eu gosto tanto quando eu recebo as mensagens de vocês, isso me faz tão feliz, né? Porque aí eu fico conhecendo, né? Vendo o rostinho de vocês, isso é tão gostoso, né? Saber quem que tá aí assistindo, isso é muito legal, porque eu não me sinto sozinha, né? Porque a gente que tá aqui fazendo live, a gente só tá vendo uma tela, né? E a gente só sente que tem outras pessoas assistindo, participando, que estão gostando ou não quando as pessoas comentam, né, gente? Então, por isso que os comentários de vocês são muito importantes. Quero dar uma boa noite para Maria dos Anjos no Facebook, boa noite aqui para o Jorge Melodia, gratidão pela sua presença, Jorge. Quero falar para vocês, gente, quem não assistiu as lives anteriores, né, sobre demência, eu fiz um conjunto de lives aí sobre demência, um conjunto de lives sobre a gerontologia, sobre a avaliação gerontológica, né, sobre o profissional de gerontologia também. Não deixe de assistir as lives anteriores, tá bom? E vou falar com vocês já já agora, então, sobre essa comunicação durante a avaliação gerontológica, né? Nas lives anteriores, eu falei para vocês sobre os domínios que a gente avalia durante esse processo de avaliação gerontológica. Então, você vai avaliar o domínio social, né? Vai avaliar a questão da saúde física, da saúde cognitiva. Saiu aqui do Instagram. Oh, meu Deus, saiu a minha live do Instagram. Voltou, gente, desculpa, não sei o que aconteceu aqui no meu Instagram, mas a live saiu, voltou agora. Tá com o som aí para vocês do Instagram? Vocês estão ouvindo? Coloquem para mim se vocês estão ouvindo. Então, e aí eu falei sobre as questões que a gente avalia, né, quando a gente está diante de um idoso. Para quê? Para que a gente proponha ações, proponha projetos que melhorem a qualidade de vida do idoso. Então, o objetivo da avaliação gerontológica é essa. E aí, nós vamos ter que estabelecer um processo de comunicação com o idoso, né? Como que vai ser esse processo de comunicação? Isso que a gente precisa pensar. Precisa ser uma comunicação que seja eficiente. Primeiro ponto, né? Quando a gente se comunica com o idoso, a gente nunca deve infantilizar o idoso, tá? É muito comum a gente ver chamar de vovozinha, elazinha, né? Ah, que bonitinha. Gente, nunca faça isso com o idoso. Eu sei que às vezes a gente quer fazer isso porque a gente quer demonstrar carinho, quer demonstrar afeto, quer demonstrar amor, mas isso é uma falta de respeito. Claro que muitas vezes alguns idosos nem vão levar isso em consideração, né? Vão ficar tranquilos em relação a isso, não vão questionar, mas tem uma grande parte dos idosos que não gosta disso, tá? Não gosta justamente porque não são crianças, eles querem ser tratados como aquilo que eles são, que são pessoas adultas. Então você não tem que usar um linguajar que você utiliza com criança para você falar com o idoso. Não, você está falando com uma pessoa adulta, então tem uma postura, uma comunicação que você faz com qualquer pessoa adulta, tá? Isso é muito importante. Só responder uma pergunta rapidamente do Jorge, né? É Jorge Melodia, não é isso? Qual a diferença de gerontólogo, né? Entre gerontólogo e geriatra. Então, o geriatra, ele é um médico que se especializou não doenças do envelhecimento, mas nas doenças mais comuns no idoso. Esse é um geriatra. O gerontólogo, não. O gerontólogo hoje, a gente chama de gerontólogo, tanto uma pessoa que tem uma graduação em qualquer outra área, que se especializa em gerontologia, faz uma pós-graduação em gerontologia, quanto aquela pessoa que faz o bacharelado em gerontologia, quanto aquele que faz o tecnólogo em gerontologia, tá? Então, a gente tem hoje o curso de tecnólogo, que é um curso de nível superior, a gente tem um curso de bacharelado, que é um curso de nível superior, e a gente tem a pós-graduação em gerontologia.
Existe uma discussão aí em relação, por exemplo, ao título de gerontólogo. Algumas instituições querem que seja considerado gerontólogo só quem é bacharel, e aí existem vários projetos de lei, alguns projetos de lei que vão considerar propostas de lei, né, para considerar gerontólogo tanto especialista quanto bacharelado quanto tecnólogo, outros projetos de lei que querem dar o título de gerontólogo só ao bacharel, mas quem é o profissional de gerontologia, tá? Para você saber. Um médico pode ser um profissional de gerontologia? Pode, se ele faz uma pós-graduação em gerontologia. Um assistente social pode ser um profissional de gerontologia? Pode. Um psicólogo? Pode, se fizer uma pós-graduação. Ou pode ser lá o bacharel tecnólogo. O que faz esse profissional? É um profissional que ele estuda o processo de envelhecimento não só das doenças mais comuns no idoso, mas ele vai estudar todo o processo social que acontece à medida que a gente envelhece, ele vai estudar as questões psicológicas, as mudanças psicológicas que acontecem com a gente, né? À medida que a gente vai envelhecendo, ele vai estudar a questão do ambiente, qual é o ambiente mais propício para o idoso, qual é o ambiente que não é um ambiente que vai trazer qualidade de vida para o idoso, quais são as outras questões que envolvem o processo de envelhecimento, as questões familiares, as questões de trabalho, as questões de saúde, né? O gerontólogo, ele vai olhar o idoso de forma integral. Tudo aquilo que influencia, né, o processo de envelhecimento, a qualidade de vida do idoso, o gerontólogo vai estudar, ele vai propor ações para melhorar a qualidade de vida desse idoso, tá? Falando de forma simples é isso. Claro que eu tenho lives, tenho vídeos, né, falando sobre gerontologia, mas só para não cortar o assunto da live de hoje, resumidamente, seria isso, tá bom? E aí, seguindo, então, a nossa comunicação com o idoso, que é uma coisa que também o profissional de gerontologia tem que saber. Então, jamais infantilize, respeite a pessoa idosa, tá? Outro ponto muito importante é que a gente não deve gritar com o idoso. Nós precisamos estar atentos, né? Se o idoso ele escuta bem, se o idoso ele enxerga bem, inclusive tudo isso faz parte da avaliação gerontológica também. Existem testes, ferramentas, instrumentos que a gente utiliza para isso. E aí, se a gente identifica que esse idoso está com algum problema de audição, está com algum problema de visão, a gente vai encaminhar para o profissional, né? Para o profissional médico especializado que vai fazer essa avaliação. Mas se você percebe, né, que o idoso tem algum problema de audição, por exemplo, existem técnicas. Você vai falar olhando para o idoso, né? Você vai tentar gesticular mais para que ele consiga entender melhor o que você está falando. Agora, você nunca vai falar, chegou perto de um idoso, então eu vou partir do princípio que todos os idosos têm problemas de audição e vou falar gritando. Não. Claro que alguns têm problema de audição, você vai precisar falar mais alto, sim, para ele ouvir, principalmente se ele não estiver utilizando um aparelho, né? Muitos idosos têm dificuldade em relação a aceitar o aparelho auditivo. Isso é um trabalho que a gente pode fazer também, tá? Mas alguns não vão aceitar nem com nenhum trabalho que você possa fazer. Mas alguns sim, tá? E aí, claro, se ele não está utilizando aparelho auditivo, se ele tem algum problema auditivo, você vai falar mais alto para ele ouvir e de forma mais articulada. Mas nunca parta do princípio que os idosos são surdos e começa a gritar. Porque eu vejo muita gente fazendo isso, inclusive em enfermaria de hospital, tá? Você chega, vai fazer a visita no leito, os profissionais falam gritando, todo mundo escuta que você está conversando com o idoso, porque você parte do princípio que ele é surdo. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos falar de forma adequada, olhando para o idoso, sempre de forma pausada, devagar, frases simples, de forma articulada, principalmente se você percebe que o idoso tem um problema auditivo, tá? Outra questão é a questão da forma que a gente utiliza para conversar com o idoso, no sentido de que o conjunto de informações que a gente vai passar. Então, você pode falar de forma lenta, pausada, tá? Passando cada informação de uma vez só, pedindo para o idoso repetir, né, o que ele entendeu do que você falou, porque às vezes, né, nós profissionais técnicos, nós falamos de uma forma muito técnica com o idoso. E às vezes ele não está entendendo o que a gente está falando, não é que ele é burro, ele não está entendendo porque ele não tem a informação técnica que a gente tem. Então, a gente tem que aprender a utilizar um linguajar mais simples, né? A ter uma fala adaptada para o idoso que a gente está falando. Então, se eu falo com o idoso analfabeto, eu tenho uma comunicação. Se eu falo com o idoso que tem pós-graduação, né, eu posso utilizar, sim, uma linguagem mais técnica, porque ele vai entender, ele vai gostar que eu utilize essa linguagem mais técnica, mas eu tenho que adaptar a minha linguagem para o idoso que eu estou falando.
Então, muitas vezes, a maioria das vezes, se falando do Brasil, né, a gente vai falar de pessoas idosas que têm um nível de escolaridade muito baixo, então a gente precisa ter um linguajar mais simples, a gente precisa falar de forma pausada, a gente precisa passar cada informação de uma vez e sempre pedindo feedback do idoso em relação ao que ele entendeu, tá? Isso é muito importante, porque às vezes ele faz assim, mas ele não está entendendo o que a gente está falando. Então, a gente sempre pede o feedback do idoso, né, para a gente perceber se ele realmente compreendeu a informação que a gente passou ou não, se a gente vai precisar passar essa informação de uma forma diferente para ele poder entender. Esse é um ponto. Outra questão muito importante, depois eu vou ler todos os comentários de vocês, tá, gente? No Facebook e no Instagram também, vocês podem comentar, podem perguntar, que no final eu vou ler. Da importância da gente escutar a história do idoso. Se tem uma coisa que é muito importante para qualquer profissional que trabalha com idoso, é ter paciência para ouvir, tá? Para ouvir a história. Se tem algo que é muito valoroso para o idoso, inclusive do ponto de vista psicológico, ele contar a história dele, tá? Às vezes ele utiliza isso até como mecanismo de recompensa. Às vezes o idoso está passando por momentos de muitas perdas, né? Ou ele consegue ver, só consegue olhar para a sua vida atual como uma vida onde ele tem muitas perdas, e ele vai compensar isso mostrando toda a história feliz, ou as conquistas anteriores que ele teve. Então, a gente ter paciência para ouvir a história do idoso é muito importante. E é justamente essa história, né, que contar essa história vai fazer com que o idoso se sinta valorizado, ele vai perceber a nossa atenção, né, para com ele. E é essa história que vai nos dar subsídios para entender o que é importante para a qualidade de vida do idoso, tá? Porque às vezes a gente vem com a ideia muito pronta, a qualidade de vida é isso, tá? Às vezes até a teoria vai dizer para a gente que qualidade de vida são, sei lá, um conjunto de coisas. Quando você lidar com aquele idoso em particular, nada daquilo que você estudou é importante para a qualidade de vida dele, porque ele tem outras concepções sobre a vida, ele tem uma história que vai fazer com que ele valorize outros pontos que você não está enxergando, que você não poderia enxergar se você não escutasse a história dele. Então, um dos pontos principais da avaliação gerontológica é você ouvir a história do idoso contada pelo próprio idoso. Esse também é um ponto. A gente tem uma mania péssima de ouvir o familiar, de ouvir a pessoa que está do lado, de ouvir o outro profissional, mas a gente não escuta o idoso. Então, escute a história dele contada por ele. Aí você vai descobrir o que é importante para ele, o que é valor para ele, e a partir disso você vai conseguir realmente propor ações que façam esse idoso feliz, e não que façam o seu ego feliz ou aquele familiar feliz, porque a nossa proposta é melhorar a qualidade de vida do idoso. A avaliação gerontológica serve para isso, tá? Outro ponto muito importante que a gente não se atenta é que a avaliação gerontológica ela tem que ser agendada, ela tem que ser feita num local tranquilo. Tá? Se você faz uma avaliação no local que tem muito barulho, tem pessoas falando, tem muito movimento, é muito confuso, vai atrapalhar a concentração do idoso, ele vai perder paciência, às vezes ele não vai ouvir o que você está falando, não vai compreender, porque o ambiente está tumultuado. Então tenha cuidado, primeiro, de agendar um horário, de ter tempo. É impossível você fazer uma avaliação gerontológica de 10 minutos, de 15 minutos, né? Mesmo que seja uma avaliação prévia, e a gente vai falar sobre isso nos próximos dias, né? Porque eu até recomendo que a avaliação gerontológica mesmo completa seja feita com tempo. Você faça vários momentos de atendimento ao idoso para que você consiga fazer essa avaliação, né? É preciso que você tenha tempo, porque principalmente a primeira vez que você vai sentar para conversar com o idoso, vai te demandar tempo, né? No mínimo, você vai 1 hora conversando com esse idoso, no mínimo, tá? E aí você pode separar, a gente vai fazer lives ao longo dos próximos dias. Você pode separar, por exemplo, para cada domínio da avaliação, você separa 1 hora. Então, você atende o idoso essa semana, marca um novo atendimento semana que vem, mais 1 hora, um outro atendimento numa próxima ocasião, para que você consiga conversar devagar, não tem que ficar pulando o que o idoso está falando o tempo inteiro. Claro que você vai direcionar, né, gente? Você vai fazer uma entrevista com qualquer pessoa, seja com o idoso ou qualquer pessoa, se você tem um objetivo, você vai direcionar. Então, se o idoso está começando a caminhar para uma outra conversa, com muita educação, com muito respeito, você vai direcionar para aquilo que é importante naquele momento. Claro, em determinadas ocasiões, às vezes, por exemplo, você está fazendo a avaliação ali da questão familiar do idoso, para entender o suporte. Às vezes ele se emociona contando uma história. Você não vai cortar ele no meio para fazer uma pergunta. Você vai ouvir, você vai dar o suporte emocional, né, para esse idoso. Mas é importante a gente saber direcionar também essa entrevista, tá? E tendo tempo, um ambiente tranquilo.
Acho importante também, gente, por último, aqui, pelo menos para essa live de hoje, né? A gente observar a dinâmica familiar. Muitas vezes, quando você vai entrevistar o idoso, pelo menos numa primeira ocasião, às vezes você não consegue conversar com ele sozinho, né? Por exemplo, se você vai fazer uma avaliação gerontológica na casa do idoso, às vezes outras pessoas vão estar participando. O ideal seria você ter um momento sozinho, né? Sozinha com o idoso, ter momentos também com os familiares, até porque, por exemplo, quando você vai fazer o rastreio cognitivo do idoso, você só vai conseguir fazer esse rastreio se você também ouvir os familiares, tá? Às vezes os familiares vão te dar pistas, vão te contar a história, vão te contar coisas que estão acontecendo que vão subsidiar essa avaliação. Mas é importante você ter um momento com o idoso e é importante você também observar toda a dinâmica familiar. Às vezes a gente descobre que o idoso está sofrendo uma violência familiar quando você entende o contexto. Os olhares, você tem que estar muito atento. O profissional de gerontologia tem que ser uma pessoa muito atenta. Muito tá conversando com o idoso aqui, mas tá atento aqui, tá atento se tem uma troca de olhares aqui entre o idoso e o familiar, tá atenta para o ambiente, né? Tudo isso é importante para você entender esse contexto familiar, como que é a dinâmica, como que as pessoas tratam do idoso. O idoso tem medo, o idoso tem respeito, ou o idoso fica encabulado, fica meio confuso, ele muda de comportamento quando ele está na frente de determinado familiar? Por que será que ele muda de comportamento? Tudo isso a gente tem que avaliar, tá? E não é só você perguntar e ouvir, é você olhar as expressões corporais do idoso, olhar as expressões corporais desses familiares, para que você consiga estar atenta ali, ó, e entender se tem alguma coisa estranha, se tem algum conflito familiar, se tem algum desconforto, né? Ou quais são as pessoas que são mais próximas, que têm um vínculo maior com o idoso. Tudo isso você vai saber observando esse contexto familiar. Então, fechando a live de hoje, o que é importante? Respeitar o idoso, não infantilizar o idoso, ter uma comunicação, né, na qual você observe a questão sensorial do idoso, se o idoso está escutando bem, se o idoso está ouvindo bem, uma fala articulada, uma fala mais simples, né, uma fala pausada, buscando o feedback do idoso, conhecendo a história do idoso, ouvindo atentamente essa história, anotando sobre a história. Isso é tão importante até, por exemplo, quando o idoso está em fase final de vida, para você conseguir ajudar a propor coisas que vão trazer mais conforto, mais alegria, que vão possibilitar que o idoso faça essa passagem, né, de uma forma mais tranquila, é você lembrando dessa história que você vai anotar, tá? Que você vai estar anotando aí essa avaliação. Por fim, bom, saber conduzir e ter um ambiente tranquilo. Agora eu vou ler os comentários de vocês. Deixa eu começar aqui pelo Face. Boa noite, Maria. Boa noite, Neuza. Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo. Gratidão pela sua presença. Evani também. Flávio, boa noite. Glaciete, boa noite também. Flávia, Tita linda. Meu amor, minha amiguíssima, que eu amo. Gratidão pela sua presença. Marcinho também. Gratidão pela sua presença. Marcinho que foi minha aluna aí também. Glaciete, né? Se vocês quiserem fazer pergunta no Facebook, vocês podem perguntar, tá? Deixa eu ver aqui no Instagram os comentários, né? Socorro colocou aqui para mim, sou assistente social com pós em gerontologia, cursando superior em tecnólogo em gerontologia. Então, a Socorro é uma especialista em gerontologia, ela pode fazer avaliação gerontológica. Você pode, tá, Socorro? Como especialista em gerontologia, você pode fazer avaliação. Avaliação gerontológica pode ser feita por qual profissional? Pode ser feito pelo tecnólogo, pode ser feito pelo bacharel, ou pelo pós-graduado em gerontologia. Em todos esses cursos você aprende a fazer avaliação gerontológica, né? Claro que o ideal é que quando a gente fala, por exemplo, da avaliação gerontológica ampla, né, que você tenha outros profissionais envolvidos. Então a gente vai falar nas próximas lives aqui da avaliação que o profissional de gerontologia pode fazer, tá? E em que determinados momentos ele tem que encaminhar para outros profissionais. E se você trabalha com um grupo de profissionais, você não é sozinho, né? Então, vamos supor, você trabalha numa equipe que atende idosos, né? O ideal é que essa equipe, por exemplo, a gente fala de avaliação gerontológica ampla, né? A gente tem a parte da avaliação da nutrição, a parte da avaliação física, da avaliação social, né? Você pode pedir, é indicado que outros profissionais, por exemplo, o profissional da nutrição faça o rastreio relacionado à questão da nutrição, né? O profissional da psicologia faça o rastreio da questão cognitiva.
Mas isso não significa que você não pode fazer. Você, por exemplo, todos os testes, né, que a gente faz na avaliação gerontológica, rastreio cognitivo, inclusive os testes que a gente faz em relação à questão de nutrição, vou falar aqui nas próximas lives, tudo isso, os primeiros testes de rastreio o profissional de gerontologia pode fazer. Aí, se você identifica, tem uns scores ali nos testes, né? Você fez o rastreio cognitivo, aí você viu uma suspeita de demência. Aí você vai encaminhar para o geriatra, para o psiquiatra ou para o neurologista. Você fez a avaliação ali da questão da nutrição e você percebeu, né, que esse idoso está no risco de desnutrição, né, entre outras condições. Aí você vai encaminhar para o nutricionista, né? Então, tem várias questões dentro da avaliação gerontológica que você vai fazer o primeiro rastreio e depois você vai encaminhar para os outros profissionais. Agora, tanto tecnólogo, tanto especialista, quanto bacharelado, ele pode fazer avaliação gerontológica. Agora, é importante treinar bastante para fazer essa avaliação, e você vai aplicar os testes, né? Você tem que treinar esses testes, tirar dúvidas com outros profissionais, né? E aí, aplicou, você não tem só que aplicar, só fazer avaliação, como eu falei na live na semana passada. Você tem que avaliar e saber para onde encaminhar também, e encaminhar. E pedir desse profissional que vai fazer essa avaliação com o idoso um retorno, né? Então, por exemplo, você fez lá o rastreio relacionado à questão da nutrição. Aí você vai encaminhar para o nutricionista. Se você é o profissional de gerontologia que está acompanhando o idoso, você também vai pedir um feedback desse nutricionista. Então, o que ele indicou para esse idoso? Porque aí você vai acompanhar. Ah, ele indicou que o idoso faça uso de suplementação, ele indicou que o idoso faça tal e tal refeição. Quando você for fazer um novo atendimento a esse idoso, você vai questionar isso, se ele está seguindo aquelas orientações do nutricionista, por que ele não está seguindo. Ah, ele não está seguindo porque ele não tem condições financeiras para comprar determinado suplemento. Tá, beleza. Quem da família que pode ajudar a adquirir esse suplemento? Você vai ter essa informação, porque você fez a avaliação do suporte social. Você sabe quem são as pessoas que podem ajudar o idoso. Ou, não, na família não tem ninguém que tenha condições financeiras, então eu vou encaminhar para o assistente social, porque aí o assistente social vai saber informar como que o idoso vai dar entrada na prefeitura, quais são os documentos e etc., né? Para poder ele conseguir esse suplemento pelo sistema de saúde. Então, a gente sempre vai fazer esse rastreio e vai levar para outro profissional quando necessário, vai pedir o feedback e a gente vai acompanhar a condução, né, desse tratamento com os outros profissionais. Se for possível, dentro da instituição que você trabalha, já ter acesso a todos esses profissionais e todos participarem da avaliação, né, e construírem juntos o plano de cuidado, melhor ainda. Mas sempre o profissional especializado em gerontologia é quem vai estar à frente, né, o especializado, bacharel, tecnólogo, quem vai estar à frente dessa avaliação, quem vai organizar todo esse processo de cuidado e vai estar à frente desse plano aí de trabalho, né, desse plano de ação aí para o idoso, tá bom? A gente vai falar mais sobre esse assunto aí nas próximas lives também, né? Hoje a gente falou mais sobre a questão da comunicação, mas inclusive eu já soube que tem uma mensagem no WhatsApp que eu ainda vou ler, pedindo para falar sobre a questão do prontuário de gerontologia. Vou fazer uma live também, gente, falando sobre o prontuário, quais são as informações importantes desse prontuário e como que a gente pode conduzir isso, tá bom? Deixa eu ver se tem no Facebook, tem alguma pergunta. Não temos perguntas, né? Só, enfim, as mensagens aqui de boa noite. Eu quero pedir a você que é estudante de gerontologia, é profissional de gerontologia, compartilha a live, deixe comentários de vocês, entre no grupo do WhatsApp, no canal Telegram. Sempre aviso lá sobre as lives. Às vezes eu faço lives que não dá tempo de colocar horário. Aí eu coloco lá, gente, vou entrar em live agora, né? Para que vocês participem, tirem as dúvidas de vocês. Então convidem os amigos, os colegas, né? Para participarem nos próximos dias, né? Nos próximos tempos, na verdade. Eu pretendo falar bastante sobre essa questão do trabalho, né, do profissional de gerontologia, e falar mais sobre a questão das demências também, porque eu vejo que é uma demanda muito grande, né, de vocês, a demanda de aprendizado, aí são muitas dúvidas, né, como agir, como conduzir, e aí eu vou estar falando sobre esses assuntos. Luciana, né, você que pretende fazer especialização, quando você fizer a especialização, você também vai poder fazer avaliação gerontológica, tá? E aí você pode fazer essa avaliação e conduzir aí para os outros profissionais e você direcionar. Enfim, são várias portas de trabalho aí para a gerontologia, né? Mas a gente vai aprendendo aí aos poucos. É algo que eu não falava, o trabalho de gerontólogo, né? Mas eu senti que foram chegando em muitos seguidores, assim, muitos tecnólogos, né? Profissionais interessados na área, enfim, especialistas, sem saber muito como
conduzir aí esse trabalho de gerontólogo. E aí, como eu senti essa demanda, eu vou continuar falando sobre esses assuntos aí devagarzinho, né? Cada dia trazendo conteúdo aí sobre essas questões, tá bom? Aí o legal de vocês participarem ao vivo é porque dá para vocês fazerem as perguntas de vocês. Então é isso, gente, ó. Forte abraço aqui no Facebook, a gente se encontra na próxima live, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau.